Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é quarta-feira e nós vamos ter uma aula de história. E eu quero que vocês coloquem o livro de vocês na página 118, que nós vamos começar a estudar o capítulo 3, que vai falar sobre as mudanças cotidianas. E aí, para a gente começar essa unidade, né, esse capítulo 3, nós temos aí um reutilizando e brincando. E ele está mostrando para vocês aí como é que vocês podem fazer em casa um pinguim de garrafa PET, tá? Na semana passada, que foi a Semana da Criança, nós fizemos 2 brinquedos com material reciclável. Então, isso aqui também é outra ideia que vocês podem fazer em casa, sempre contando com o quê? Com a ajuda do papai e da mamãe. E outra, só para lembrar, né? Quando a gente usa esses produtos, esses materiais para fazer os nossos brinquedos, as coisas que nós queremos, nós estamos reutilizando os materiais, né? Que geralmente eles vão para onde? Pro lixo, tá? E aí, uma das formas da gente reutilizar esse material é o quê? É fazendo brinquedos, é criando brinquedos, tá bom? Então, nós temos aí um pinguim de garrafa PET. E aí tem uma lista de materiais, como fazer. Sempre com o auxílio de quê? De uma pessoa adulta. Porque vocês vão precisar de tesoura, vocês vão precisar utilizar tintas. Então, tudo isso precisa o quê? De uma orientação e de uma ajuda de um adulto, tá bom? Então, quando a gente passa para a página 119, nós vamos começar a discutir um pouquinho sobre as transformações como parte do cotidiano, né? Vocês lembram que na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre o que faz cada uma das pessoas que estão na sociedade, cada trabalhador, né? Por exemplo, nós falamos sobre o enfermeiro, sobre o pedreiro e sobre o cozinheiro, né? O que eles faziam e onde trabalhavam, de que maneira o que eles fazem impacta positivamente e negativamente a comunidade. Lembram disso? Pois é. Então, quando a gente vai falar sobre essas transformações como parte do cotidiano, nós vamos falar basicamente do quê? Da questão da infraestrutura que nós devemos ter em todos os lugares que nós vivemos, tá? Então, é muito importante isso aí, olha só. Então, nós temos aqui, assim, transformações como parte do cotidiano. Você viu que as atividades humanas, com o objetivo de criar melhores condições de vida e desenvolver a infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, eu estou falando de obras e serviços que atendem aos habitantes de um lugar e passam a fazer parte do ambiente, como, por exemplo, a rede de energia elétrica, de saneamento básico, de gás encanado, né? O saneamento básico, por exemplo, ele compreende o que? A água encanada, a coleta de lixo, tá? Então, se a gente viver num ambiente onde essa infraestrutura ela não existe, com certeza isso vai causar o quê? Um mal, tanto para as pessoas como para o meio ambiente, tá bom? Então, olha só, tá dizendo assim o seguinte aqui. Portanto, para atender às necessidades básicas da população, ruas asfaltadas, rede de esgoto, transporte para muitas pessoas, grande produção de alimentos, entre outras, nós transformamos o quê? O meio ambiente, né? Aquela velha conversa que nós temos sempre. O homem, ele modifica o meio ambiente sempre para o quê? Para melhorar as suas condições de vida. E aí nós temos aqui, olha, um exemplo tá essa pá carregadeira em pátio de minério de ferro em Congonhas, Minas Gerais, né? Já imaginaram se não tivesse esse equipamento para as pessoas trabalharem e elas tivessem que fazer isso aqui, um trabalho manual? Quanto tempo eles iriam levar para fazer isso aí? Muito tempo, né? Muitos dias, tá? Então tá dizendo lá embaixo assim, olha, na história da humanidade, a visão de que essas transformações são, em muitos casos, prejudiciais, permanentes e irreversíveis, é relativamente nova, né? Antigamente as pessoas faziam os trabalhos nesses lugares, mas elas não pensavam até que ponto elas estavam prejudicando o meio ambiente e as pessoas. Então essa ideia de que elas são coisas prejudiciais para o meio ambiente, para as pessoas, que são permanentes e irreversíveis, é um pensamento que é bem novo na sociedade, tá bom? E aí tá assim, olha, atualmente compreendemos que as transformações que provocamos precisam ser bem pensadas e planejadas, né? Nós não devemos fazer as coisas por fazer, temos que pensar antes
no que é negativo e no que é positivo. Nós temos que pesar as coisas antes de fazer certas obras, certos melhoramentos no lugar onde nós moramos, tá bom? E aí tá assim, olha, com isso causamos o menor impacto possível no meio ambiente e nas comunidades, evitando assim a sua completa destruição. E aí nós temos aí, olha, uma pessoa, né, trabalhando na coleta e na separação do material reciclável, né? E isso é muito importante, porque, gente, para o meio ambiente, né? Pois evitam que o lixo seja descartado nas ruas, rios e esgotos, além de garantir renda aos catadores. Então, as pessoas que trabalham nessas comunidades, fazendo essa coleta seletiva, né, nessas cooperativas, né? Geralmente as pessoas se juntam para fazer essas cooperativas. Então, elas estão o quê? Melhorando o meio ambiente. Estão pegando esse material que é reciclável para construir o quê? Outros objetos, tá? Como exemplo lá o nosso pinguim que vocês vão fazer, né? O pinguinzinho de vocês aqui, ó. Essa coisinha aqui, linda. Passem lá para a página 120, nós vamos falar um pouquinho sobre diminuindo o impacto ambiental, né? E aí vai falar assim, gente, uma coisa muito importante que ele fala assim nessa parte aqui, ó, na página 120, que ele fala assim: diversas práticas cotidianas podem ajudar a diminuir o impacto das ações humanas no meio ambiente. Por exemplo, quando escolhemos de forma consciente o meio de transporte. Né? Nós já falamos que quanto mais transporte coletivo as pessoas utilizarem, ou quanto mais as pessoas utilizarem a bicicleta, mais impacto eles vão estar trazendo para o meio ambiente, né? Porque o transporte coletivo, ele leva várias pessoas. Já pensaram se as pessoas que estão dentro de um ônibus, todas elas, cada uma tiver um carro, a nossa cidade vai ficar o quê? Muito mais poluída, né? Com os poluentes que saem dos carros, dos filtros dos carros, tá? Então, para percorrer pequenas distâncias, nós podemos usar o quê? Ó, acabei de falar para vocês, a bicicleta, né? Nós temos, por exemplo, crianças na nossa sala de aula que o papai e a mamãe utilizam muito a bicicleta. Ó, eles estão o quê? Corretíssimos, não é verdade? Além de não poluir o ambiente, pedalar é uma prática que faz bem à saúde. Então, olha só, essas pessoas, elas estão, além de ajudar o nosso meio ambiente, também estão o quê? Ficando mais saudáveis. Muito bem, né? Para distâncias maiores, a opção pelo transporte público, ou seja, transporte coletivo, né? Os ônibus, tá? Que contribui para a preservação do lugar em que vivemos ao reduzir o número de veículos nas ruas. O exemplo que eu acabei de dar para vocês. Outra forma de preservar o lugar em que vivemos é planejar e construir edificações com materiais que não prejudiquem os recursos naturais. Como? De que maneira? Construir as casas, prédios, apartamentos com materiais o quê? Que vão prejudicar o mínimo possível esse meio ambiente onde a gente vive, tá? E aí nós temos aqui dois exemplos, olha, a ciclovia, né? Bem aqui, ó, a ciclovia, que tá dizendo assim, ó, ciclista na ciclovia da Avenida Luiz Carlos Bernini, em São Paulo. E aqui nós temos uma área de embarque e desembarque de passageiros na Estação da Luz em São Paulo, que é o quê? O metrô, o trem, né? O meio de transporte que coletivo, que leva várias pessoas. E aqui nós temos as lâmpadas de LED, que são uma forma de minimizar os impactos também ambientais. Ó, as lâmpadas de LED, elas duram o quê? Mais tempo, né? Enquanto que as outras que existiam antigamente, elas eram o quê? Elas queimavam, né? Ficavam com defeito bem mais rápido e eram descartadas no meio ambiente de maneira irregular, tá? Enquanto que as de LEDs, elas são fabricadas com cerca de 95% de material que pode ser reciclado, tá? Quando acesas não aquecem o ambiente, o que possibilita reduzir o uso de ar-condicionado e de ventiladores, gerando ainda mais economia de energia e diminuindo a conta de luz, a conta de energia, tá? E aí nós vemos lá embaixo o uso de materiais recicláveis. Também é importante, pois é uma forma de controlar o impacto no nosso consumo, que em geral produz grande quantidade de lixo. E aí nós temos puffs feitos de pneus reciclados, né, em Olambra, São Paulo.
Mas olha só, deixa eu dar um exemplo para vocês do uso de materiais que podem ser reciclados. Quando nós estamos na rua caminhando, em algumas praças, em alguns lugares, a gente já é comum aqui em Belém a gente ver o quê? Vários canteiros com pneus servindo de vaso, né? Aí as pessoas fazem vasos, fazem brinquedos, fazem poltronas, fazem cadeiras, bancos. Então, essa é uma forma o quê? De minimizar o que esse lixo, se fosse descartado de qualquer maneira e ficasse no meio ambiente, pode causar à natureza, tá, gente? Então, olha só, a nossa aula, por enquanto, ela vai até essa página 120. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com uma revisão de história, tá bom? Então, aguardem só um pouquinho que a gente volta já já.